Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Vamos para a leitura de Deuteronômio hoje, do capítulo 4 ao capítulo 6, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhe ensino, para que vocês os cumpram, para que se vivam, entrem e tomem posse da terra, que o Senhor, Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescente nada à palavra que eu lhe ordeno, nem diminua nada nela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, Deus de vocês, que eu lhe ordeno. Com seus próprios olhos vocês viram que o Senhor fez por causa de Baal-Beor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passaram a possuir. Portanto, guardem e cumpram estas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouviram todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhe proponho. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiverem diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinarem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas e nuvens na escuridão. Então o Senhor falou com vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que se cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guarde bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes farou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando eu levantar os olhos para os céus e ver o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam o povo de sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para provocar a ira. Hoje tomam o céu e a terra por testemunhas contra você, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre os agentes onde o Senhor os levará. Lá, vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e ferro e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhe sobrevirem nos últimos dias,
de vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, lhe atenderão e lhe atenderem a voz, então o Senhor Deus de vocês não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem os tempos passados que transcorrem antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisas semelhantes. Pergunte se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvisse a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhe mostrou seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e o escolheu, e os seus descendentes depois deles, por isso o Senhor os tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar um homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Baçã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel, são estes os teus testemunhos, estatutos, juízos. E Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito. E tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Baçã, rei dos reis dos amoreus, que estavam além do Jordão para o nascer do sol. Essas terras se estendem desde Arroé, que está à beira do vale de Armon, até o monte Sion, que é Hermon. Incluirá toda a Arabá, além do Jordão, no lado leste, até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhe anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, e não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estávamos vivos, face a face, o Senhor falou conosco em um monte, no meio do fogo. Naquela ocasião me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhe anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. O Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Não mais faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar. Como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, 6 dias vocês trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro nas suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje casa
do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. São estas palavras que o Senhor falou a toda a congregação que vocês junto ao monte. E falou no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando eu ouvir a voz que vinha no meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disse-lhes: Eis aqui o Senhor, o nosso Deus, que nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas, que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se, você, e ouça tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser, nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo e o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que esse povo falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpra na terra que eu lhe darei, para que sejam deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhe vá bem, e para que se prolongue seus dias na terra que irão possuir. Capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão pintar e possuir. Para que durante todos os dias de sua vida vocês, os seus filhos, os filhos de seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhe corra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Estas palavras que hoje me ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, que o fizerem, como fizerem em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus estatutos, os seus testemunhos que Ele lhe ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem, e para que vocês entrem por sua boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos no Faraó, no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que nosso perpétuo bem, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Palavra de hoje, pastor Adair Nelo.